A noite parecia comum para os fãs de Zé Felipe. O cantor, acostumado a abrir transmissões ao vivo para conversar com o público e comentar assuntos do dia, anunciou de última hora uma live no Instagram, sem qualquer aviso prévio. A notificação apareceu para milhões de seguidores por volta das 10 da noite, e em poucos minutos, mais de 80 mil pessoas já estavam conectadas. O que ninguém esperava era o que viria a seguir. Zé apareceu visivelmente abatido, com o semblante cansado e o olhar fixo no chão. A luz do quarto refletia o silêncio pesado do ambiente, e logo os comentários começaram a se multiplicar. O que aconteceu? Cadê a Virgínia? Ele tá chorando? Aos poucos, a emoção tomou conta da transmissão. O cantor respirou fundo, enxugou discretamente uma lágrima e tentou começar a falar, mas a voz falhou. Durante alguns segundos, o silêncio constrangedor dominou a live. Ele olhou para a câmera, hesitou e apenas disse: "Eu não aguento mais fingir que tá tudo bem." Foi o suficiente para incendiar as redes. Em menos de um minuto, perfis de fofoca começaram a compartilhar o trecho inicial e o público ficou em choque. Muitos fãs comentaram que nunca tinham visto o artista tão fragilizado. Zé explicou que vinha enfrentando semanas difíceis e que o afastamento de Virgínia estava pesando mais do que ele conseguia demonstrar. "Tem coisa que a gente tenta resolver fora das câmeras, mas chega um ponto que não dá mais. Eu sempre fui transparente com vocês e hoje eu só quero falar a verdade", declarou. Enquanto falava, enxugava as lágrimas, tentando se recompor. O chat se enchia de mensagens de apoio e curiosidade. Alguns pediam para ele parar de se expor, outros queriam saber se algo grave havia acontecido. "A gente vê tudo nas redes, mas ninguém sabe o que rola dentro de casa", completou Zé em tom de desabafo. A transmissão seguiu com um clima cada vez mais tenso e era evidente que ele se preparava para dizer algo importante. Por volta dos 10 minutos de live, o cantor mencionou o nome de Virgínia pela primeira vez. A reação foi imediata. Os comentários dispararam e o número de espectadores ultrapassou 100 mil. "Eu não tô aqui pra atacar ninguém, mas tem verdades que precisam ser ditas. Eu sempre respeitei a história que a gente construiu, mas tem hora que o silêncio machuca mais que qualquer palavra", disse com a voz embargada. A partir daí, a live tomou outro rumo. Zé começou a relatar situações de bastidores que, segundo ele, contribuíram para o desgaste do relacionamento. Falou de mal-entendidos, de falta de diálogo e deixou no ar que se sentia deixado de lado nos últimos meses. "Eu só queria ser ouvido", repetia entre pausas. A sinceridade com que falava, sem roteiro nem filtro, tocou até mesmo quem não acompanhava o casal de perto. Enquanto isso, o nome dos dois dominava o X, antigo Twitter, com a hashtag Zé Felipe ao vivo entre os assuntos mais comentados da noite. Páginas de celebridades começaram a reproduzir trechos, e os seguidores começaram a dividir opiniões. Uns diziam que era um desabafo sincero, outros que era mais uma tentativa de chamar atenção, mas uma coisa era certa: a internet inteira parou para assistir. Ao final do capítulo, Zé, com os olhos marejados, olhou fixamente para a câmera e disse: "Virgínia, se você estiver vendo isso, eu só quero que saiba que eu ainda acredito na gente, mesmo que o mundo diga o contrário." A transmissão terminou de forma abrupta, sem despedida. Minutos depois, a live foi apagada, mas já havia sido gravada por diversos perfis. O conteúdo se espalhou em questão de segundos e a polêmica estava apenas começando. Poucos minutos após o fim repentino da live, a internet virou um campo de batalha. As páginas de fofoca, que costumam dormir tarde monitorando os passos de celebridades, entraram em ação. Perfis como Gossip do Dia, Alfinetei, Choquei e Central da Fama repostaram trechos da transmissão, destacando o momento exato em que Zé Felipe citava Virgínia com a voz embargada. O vídeo se espalhou rapidamente e em menos de meia hora já acumulava milhões de visualizações. Nos comentários, o público se dividia. Parte dos fãs defendia o cantor, afirmando que ele finalmente tinha tido coragem de falar o que sentia. "Ele ficou calado tempo demais, sempre engolindo tudo", escreveu uma seguidora. Outros, no entanto, acusavam Zé de tentar manipular a narrativa. "Fazer live chorando é feio. Se ama de verdade, resolve no privado", comentou outro internauta. O debate crescia, e cada nova interpretação gerava uma onda diferente de reações. Enquanto isso, o nome de Virgínia desaparecia temporariamente das redes. Nenhuma postagem, nenhum story, nenhum sinal. Para quem a acompanha diariamente, o silêncio foi tão barulhento quanto o desabafo de Zé. Influenciadores próximos começaram a ser cobrados por respostas, e alguns, discretamente, deixaram de segui-lo nas redes, o que alimentou ainda mais a especulação de que a situação era séria. Na manhã seguinte, os programas de entretenimento já abriam suas pautas com o assunto. O Fofocalizando dedicou boa parte do bloco inicial à live, analisando cada gesto e frase. Comentavam a expressão facial do cantor, o tom da voz, e até o momento em que ele pareceu segurar o choro. Um especialista em linguagem corporal, convidado de última hora, afirmou: "Não há dúvida de que ele estava emocionalmente abalado." O olhar dele é de alguém que sente rejeição e saudade. Enquanto os estúdios discutiam o caso, as redes sociais continuavam fervendo. Prints, teorias e montagens inundavam o feed. Alguns internautas diziam que Zé estava tentando recuperar a imagem pública após uma série de boatos sobre o relacionamento. Outros afirmavam que a situação era real e que o casal enfrentava uma crise há semanas.
No meio de toda essa confusão, um detalhe chamou a atenção. Zé havia deixado de seguir Virgínia poucos minutos depois da live. O gesto, aparentemente pequeno, teve impacto devastador nas redes. Perfis começaram a contabilizar quantas fotos dos dois ainda permaneciam no perfil do cantor. Em poucas horas, mais da metade das publicações conjuntas haviam sido apagadas. Era o sinal que os fãs precisavam para confirmar o pior. Algo realmente havia acontecido. Por volta do meio-dia, a assessoria de Zé Felipe foi procurada pela imprensa. A resposta foi curta e evasiva. O artista não vai se pronunciar no momento. Já o time de Virgínia manteve o silêncio absoluto. Esse contraste entre o desabafo emocional de um e o silêncio calculado da outra foi o combustível perfeito para que o caso se tornasse o assunto mais comentado do país. A tensão aumentava à medida que o público exigia uma resposta. Ela precisa se pronunciar? Cadê a Virgínia? Isso não pode ficar assim, diziam os comentários nas publicações da influenciadora. O problema é que, quanto mais ela se calava, mais as teorias se multiplicavam. Alguns diziam que ela estava tentando proteger a família, outros acreditavam que o silêncio era uma forma de desprezo. Enquanto isso, Zé desapareceu. Nenhum novo story, nenhuma publicação, nenhum sinal. Amigos próximos afirmaram, sob anonimato, que o cantor havia se isolado e estava profundamente abalado com tudo o que aconteceu. Um deles disse, ele não queria que as coisas chegassem a esse ponto. A live foi um impulso, uma mistura de emoção e desespero. As marcas com as quais o casal mantinha contratos começaram a monitorar a situação de perto. Em grupos fechados de marketing, surgiram conversas sobre possíveis impactos na imagem pública de ambos. O casal, conhecido por transformar a vida pessoal em um império de publicidade e engajamento, agora enfrentava o lado mais delicado dessa exposição, o descontrole da narrativa. Enquanto os portais publicavam manchetes cada vez mais intensas, Zé Felipe expõe mágoa em live, crise entre Zé e Virgínia. E fãs começaram a revisitar vídeos antigos, procurando sinais de distanciamento. Trechos de entrevistas, olhares trocados em eventos, pausas em stories, tudo passou a ser interpretado como pista. Ao final do dia, uma frase de um insider viralizou. Essa live não foi um erro, foi um pedido de socorro. O público então começou a esperar ansiosamente o próximo movimento, o pronunciamento de Virgínia. O dia seguinte à live de Zé Felipe começou com uma expectativa generalizada. Todos queriam saber o que Virgínia diria. O público, acostumado com a rotina intensa de stories, vídeos e publicações da influenciadora, estranhou o sumiço completo. Desde a madrugada, ela não postava nada, e isso era incomum para quem costuma atualizar a vida minuto a minuto. A ausência de conteúdo se tornou, paradoxalmente, o maior conteúdo do dia. Portais começaram a especular sobre o que estaria acontecendo nos bastidores. Fontes próximas diziam que Virgínia teria passado a noite chorando e que estava extremamente abalada com a exposição do marido. Outros, porém, afirmavam que ela estava focada em manter a calma e proteger a imagem da família. Nenhum pronunciamento oficial foi feito. Por volta das 14 horas, o silêncio foi quebrado, mas não por ela. Em uma movimentação sutil, a equipe de Virgínia postou nos stories da marca dela uma sequência de vídeos de campanhas antigas, sem qualquer menção à situação. Era uma tentativa evidente de normalizar o ambiente, mas o público percebeu a estratégia. Ela quer fingir que nada aconteceu, escreveram alguns seguidores. Isso é marketing, não posicionamento, criticaram outros. Enquanto isso, a imprensa seguia pressionando. O caso já havia ultrapassado o universo das redes sociais e chegado aos grandes portais de notícia. Manchetes como Zé Felipe chora ao vivo e menciona Virgínia estampavam os principais sites do país. A cada nova matéria, a cobrança por uma resposta aumentava. Às 17 horas, a influenciadora finalmente quebrou o silêncio. Em um vídeo curto, com pouco mais de 1 minuto, publicado nos stories, ela apareceu de semblante sério, maquiagem leve e voz contida. Gente, eu vi tudo o que aconteceu ontem. Foi um momento difícil pra ele e pra mim. A gente tá tentando resolver as coisas da melhor forma possível, com respeito e privacidade, disse. O tom era calmo, mas frio. Não havia lágrimas, nem emoção evidente. Ela finalizou pedindo que as pessoas não acreditassem em tudo que liam e garantiu que as meninas estavam bem, referindo-se às filhas. Assim que o vídeo foi publicado, a repercussão foi imediata. Em poucos minutos, o público começou a questionar o distanciamento nas palavras dela. Ela parece mais preocupada com a imagem do que com o marido, comentou uma seguidora. Outros, no entanto, defenderam a postura. Alguém precisa manter a cabeça fria. Se os dois se descontrolarem, a situação virá um caos. O contraste entre o desespero de Zé e a frieza de Virgínia virou pauta central nas redes. Zé Felipe, por sua vez, não demorou a reagir. Cerca de 1 hora depois, ele curtiu uma publicação que dizia: "Amar sozinho é o maior cansaço do mundo." A curtida foi o suficiente para incendiar novamente os comentários. Perfis começaram a associar a frase à situação do casal. E fãs perceberam que ele havia voltado a seguir algumas contas de reflexão e mensagens motivacionais. Na mesma noite, Zé publicou uma sequência de stories sem legenda, apenas com músicas. A primeira era Coração Bandido, de Zezé de Camargo em Luciano. A segunda, Abalo Emocional, de Luan Santana. E a última, Me Bloqueia, de João Gomes. 3 músicas com mensagens diretas, escolhidas a dedo. Os portais de fofoca interpretaram como um recado claro. Zé responde a Virgínia com indiretas musicais. Estampou uma manchete.
O sertanejo usou canções para expressar o que sente após pronunciamento da esposa, dizia outra. O público se dividiu novamente. Uns viam sofrimento genuíno, outros enxergavam uma estratégia para sensibilizar os fãs. Na madrugada, um perfil anônimo publicou no X uma suposta captura de tela de uma conversa entre Zé e um amigo próximo. A mensagem dizia: "Ela me trata como um funcionário, não como marido." O print viralizou, embora não houvesse confirmação de autenticidade, ainda assim serviu para alimentar a narrativa de que o cantor se sentia desvalorizado dentro da relação. Virgínia, que passava a ser vista como fria e distante, começou a perder pontos com parte do público. Comentários como "ela nunca amou ele de verdade", "a Zé tá destruído" dominaram as redes. Mesmo assim, ela manteve o silêncio e não voltou a se pronunciar. A partir do terceiro dia após a live, a tensão entre Zé Felipe e Virgínia deixou de ser apenas um tema de internet e começou a preocupar pessoas próximas. Amigos e familiares, que antes evitavam se envolver, passaram a tentar intervir nos bastidores. O clima dentro da família Costa, especialmente na casa de Leonardo, pai de Zé, era de preocupação. Fontes próximas afirmaram que o cantor sertanejo não aprovou a exposição pública do filho e tentou, sem sucesso, convencê-lo a se afastar das redes por um tempo. Leonardo, conhecido por seu temperamento direto, teria mandado um recado duro: "Homem não resolve casamento com celular na mão." Segundo pessoas que presenciaram a conversa, Zé ficou em silêncio e apenas respondeu: "Pai, eu precisava desabafar." Desde então, os dois quase não se falaram. Enquanto isso, Virgínia decidiu se refugiar com as filhas em sua casa em Goiânia, evitando a exposição em São Paulo, onde a imprensa aguardava um pronunciamento mais detalhado. A influenciadora suspendeu compromissos e recusou convites de programas de televisão. Apesar do esforço para manter a discrição, paparazzi conseguiram registrar sua chegada à residência, acompanhada por assessores e seguranças. As imagens, publicadas por um portal, mostravam uma Virgínia abatida, de moletom e óculos escuros. Algo raro para quem costuma aparecer sempre impecável. No mesmo dia, Zé foi visto saindo sozinho de uma clínica estética que o casal costumava frequentar juntos. Segundo testemunhas, ele parecia nervoso, falava ao telefone em tom alterado e deixou o local rapidamente. O vídeo, gravado por um fã, viralizou no TikTok com a legenda: "Zé Felipe perdido sem Virgínia." Em poucas horas, a gravação acumulou milhões de visualizações e se tornou mais uma peça do quebra-cabeça público sobre a crise. Entre os fãs, a narrativa de que Zé estava emocionalmente abalado e Virgínia mantinha uma postura calculada começou a se solidificar. Muitos diziam que ele estava explodindo de saudade, enquanto ela jogava com o tempo e a imagem. Essa diferença de postura virou combustível para os portais de fofoca, que passaram a tratar o casal como dois polos opostos, o sentimental e o racional. Mas nos bastidores, a história era mais complexa. Uma fonte ligada à equipe de Virgínia revelou que ela vinha há meses tentando reorganizar a rotina familiar e profissional, e que o afastamento emocional entre os dois não era recente. Eles já estavam se estranhando há um bom tempo. A diferença de temperamento sempre foi um desafio. Ela é prática, focada, e ele é mais emocional, impulsivo. Isso sempre gerou ruídos. Segundo essa mesma fonte, a live de Zé teria sido o estopim de um conflito que vinha sendo contido há semanas. O desabafo público, que ele enxergou como um pedido de socorro, foi interpretado por ela como uma traição íntima. Ela se sentiu exposta, vulnerável e achou que ele passou dos limites, contou o informante. Na casa de Virgínia, o clima era tenso. Pessoas próximas afirmaram que ela chorou muito ao assistir à live. Não apenas pelas palavras ditas, mas pelo que representavam. Uma ruptura de confiança. Ela sempre acreditou que, apesar das brigas, a vida pessoal deles era uma fortaleza. Quando viu aquilo ao vivo, entendeu que o muro tinha caído. Enquanto isso, Zé se isolava cada vez mais. Deixou de responder mensagens de amigos. Não compareceu a compromissos e passou a evitar a presença de câmeras. Ele teria confidenciado a um produtor: "Eu não queria que acabasse assim, mas agora não sei se tem volta." Nos grupos de fãs, teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que o casal apenas ensaiava uma separação pública controlada, algo que geraria ainda mais engajamento e visibilidade. Outros, mais céticos, diziam que a dor nos olhos de Zé não parecia marketing. Aquilo foi real demais para ser estratégia, dizia um comentário que viralizou. No meio de toda essa confusão, uma nova informação começou a circular. Virgínia teria procurado aconselhamento jurídico para entender limites contratuais e pessoais. A notícia foi interpretada como sinal de que a crise poderia se transformar em separação. Naquela altura, a história já ultrapassava o entretenimento, virava um caso de interesse público, com cada gesto sendo analisado em tempo real, como se o país inteiro assistisse, capítulo por capítulo, ao colapso de um casamento midiático. O quinto dia após a live marcou uma virada estratégica no caso. A comoção inicial começou a dar lugar à administração da crise. E nesse ponto, tanto Virgínia quanto Zé Felipe acionaram suas respectivas equipes de imagem. Cada lado passou a operar de forma quase independente, controlando o que seria publicado, o que seria apagado e o que deveria ser dito. Segundo fontes próximas à influenciadora, Virgínia convocou uma reunião emergencial com seus assessores, advogados e diretores das marcas com as quais mantém contratos. O objetivo era claro: conter os danos. A situação está fugindo do controle, teria dito uma de suas gestoras. Havia medo de que o desentendimento público afetasse campanhas em andamento, especialmente aquelas que envolviam a imagem familiar.
Virgínia, embora visivelmente abalada, manteve o foco no aspecto prático, pediu que todo o material de publicidade envolvendo Zé fosse temporariamente suspenso e que as próximas gravações fossem reorganizadas. Ao mesmo tempo, decidiu manter as filhas fora das redes até que o clima se acalmasse. A ordem era preservar a imagem materna, uma das principais bases de sua marca. Enquanto isso, Zé Felipe seguia afastado dos compromissos profissionais. Fontes próximas afirmaram que ele havia cancelado uma gravação de clipe e que passava os dias em casa, cercado apenas por amigos próximos. A equipe do cantor, preocupada com o estado emocional dele, tentou convencê-lo a dar uma entrevista para explicar melhor a situação, mas ele recusou. Já falei o que precisava. Agora é com ela, teria dito. Nos bastidores, a distância entre os dois aumentava. Pessoas que convivem com o casal afirmaram que eles não se falavam diretamente desde a live, apenas por intermédio de assessores e familiares. A comunicação entre eles se resumia a questões relacionadas às filhas. Eles estão evitando contato para não piorar as coisas, revelou uma fonte. Ao mesmo tempo, a mídia começou a tratar a crise como uma guerra silenciosa. Programas de TV, colunas e podcasts especializados em celebridades passaram a analisar cada movimento com lupa. Alguns jornalistas notaram uma mudança sutil na postura de Virgínia. Os stories, antes vibrantes e coloridos, tornaram-se frios, com tons neutros e trilhas discretas. Ela está reconstruindo a narrativa, comentou uma apresentadora. Durante o programa TV Fama, a estratégia de Zé, por outro lado, parecia ser o oposto. Ele postava trechos de músicas, frases reflexivas e pequenos vídeos tocando violão sozinho. O conteúdo transmitia uma imagem vulnerável e emocional, que rapidamente conquistou o público. Fãs criaram campanhas com hashtags como Força Zé Felipe e Estamos com você Zé, que chegaram aos assuntos mais comentados do país. Essa diferença de abordagens, a racionalidade calculada de Virgínia e a vulnerabilidade espontânea de Zé, começou a gerar uma divisão de opiniões nas redes. Muitos interpretaram a situação como uma disputa de poder e empatia. Enquanto ela protege contratos, ele protege sentimentos, escreveu uma colunista de entretenimento. No entanto, o cenário começou a mudar quando uma nota publicada em um portal de grande audiência trouxe uma nova informação. Segundo fontes jurídicas, o casal havia iniciado conversas preliminares para definir limites patrimoniais e profissionais. A notícia acendeu o alerta de que uma separação poderia estar sendo negociada discretamente. Zé, ao saber da publicação, teria ficado irritado. Amigos próximos revelaram que ele enviou mensagens a pessoas da equipe pedindo que ninguém falasse nada sem sua autorização. O cantor não queria acreditar que o assunto havia chegado a esse ponto. Em contrapartida, Virgínia optou por não negar nem confirmar a informação, uma escolha interpretada pela imprensa como uma resposta indireta. A partir daí, a narrativa pública passou a ser guiada por especulações. Sites, colunistas e influenciadores discutiam o que poderia estar em jogo, divisão de bens, contratos, guarda das filhas e até o futuro da marca conjunta do casal. Cada detalhe era tratado como pista de uma separação iminente. No auge da discussão, Zé publicou uma frase enigmática nos stories. Tem coisas que nem o tempo conserta, mas o coração aprende a aceitar. A mensagem viralizou instantaneamente. Perfis de fofoca reproduziram o post e em menos de uma hora, mais de 300 mil pessoas haviam compartilhado a imagem. Nos comentários, a maioria enxergava a publicação como um sinal de que o cantor havia desistido de tentar reconciliação. Ao final do dia, o casal mais comentado do país se transformava em símbolo de duas forças opostas. O amor público que desmoronava diante das câmeras e a necessidade desesperada de preservar reputações. A história deixava de ser apenas um escândalo de celebridades, tornava-se uma batalha emocional e estratégica. O WhatsApp rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Na gravação, o cantor desabafava com um amigo sobre a dificuldade de reconciliação com Virgínia. A voz era reconhecível e o tom era de quem havia desistido. Eu tentei, irmão, mas ela virou outra pessoa. Tudo é contrato, tudo é imagem. Eu só queria uma esposa, não uma empresa, dizia o trecho principal do áudio. O material viralizou em minutos. Portais de fofoca publicaram manchetes sobre o suposto vazamento, e o público, já dividido, voltou a se mobilizar. Fãs começaram a repostar trechos e a marcar a influenciadora, exigindo resposta. A repercussão foi tamanha que, poucas horas depois, a assessoria de Virgínia emitiu uma nota oficial negando a autenticidade do áudio e afirmando que se tratava de um material manipulado e descontextualizado. Mas o estrago já estava feito. O nome do casal voltou ao topo dos assuntos mais comentados. A hashtag "E o fim de Zé é Virgínia" alcançou o primeiro lugar nas redes, e o clima de fim era inevitável. Os fãs, acostumados a ver os dois como um exemplo de relacionamento sólido e familiar, agora acompanhavam o desmonte público de uma união que parecia inabalável, enquanto a internet se dividia entre acreditar ou não no áudio. Uma fonte próxima ao casal confirmou à imprensa que, de fato, uma reunião havia ocorrido dias antes entre os advogados das duas partes. O encontro teria sido tranquilo e respeitoso, mas com foco em questões práticas. Divisão de compromissos, contratos e, sobretudo, a guarda das filhas. Era o sinal definitivo de que o rompimento estava em curso. Virgínia manteve-se em silêncio durante boa parte do dia. À noite, porém, publicou um vídeo em seu canal no YouTube, o mesmo espaço onde o casal construiu grande parte de sua história pública.
Com um semblante firme e visivelmente cansado, ela confirmou o que muitos já temiam. Eu e o Zé decidimos seguir caminhos diferentes. Não foi uma decisão fácil, mas foi feita com respeito e muito diálogo. A gente vai continuar sendo uma família, principalmente por causa das nossas meninas, que são a prioridade de tudo. A fala foi calma, mas carregada de emoção contida. Ela não citou o áudio nem entrou em detalhes sobre a crise, apenas encerrou dizendo que desejava o melhor para ele e que esperava um novo começo em paz. Em menos de uma hora, o vídeo acumulou milhões de visualizações e comentários emocionados. Zé, por sua vez, não demorou a responder. Publicou uma nota em texto preto sobre fundo branco, simples e direta. A vida muda, as pessoas também. Só levo comigo o que foi verdadeiro. Obrigado a todos que estão respeitando esse momento. Que Deus abençoe ela e as nossas filhas. Sem fotos, sem trilha, sem vídeo, apenas palavras. O tom maduro e melancólico marcou o encerramento simbólico de uma das relações mais acompanhadas da internet brasileira. Nos bastidores, amigos próximos confirmaram que ambos decidiram evitar exposição e dar uma pausa nas redes. As equipes que vinham operando em campos opostos encerraram as reuniões de crise e passaram a se concentrar em readequar contratos e campanhas. Marcas que dependiam da imagem conjunta começaram a reformular materiais e anúncios, sinalizando o fim definitivo da marca Zé em Virgínia. A imprensa repercutiu o desfecho com uma mistura de respeito e sensacionalismo. Manchetes variavam entre amor chega ao fim após lágrimas e silêncio, e o casal que construiu um império e desmoronou diante do país. Nos programas de fofoca, comentaristas discutiam se a separação havia sido consequência da exposição excessiva ou de uma incompatibilidade que o sucesso apenas mascarou. Enquanto isso, nas redes, o público deixava mensagens de despedida. Fãs mais antigos publicavam compilações de vídeos antigos, lembrando momentos felizes do casal. Outros, mais críticos, refletiam sobre o peso da fama e o preço da vida pública. O amor deles virou conteúdo, e conteúdo tem prazo, escreveu um internauta em um tweet que viralizou. No silêncio que se seguiu, restou a sensação de fim, não apenas de um relacionamento, mas de uma era. A história de Zé Felipe e Virgínia, construída à vista de todos, terminava como começou, em frente a uma câmera, com emoção real e olhos marejados.